boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do lugar onde você estiver no planeta. Aqui é Luciana Barreto, do canal Somos Luz, dando seguimento aí a como elevar a nossa vibração pro amor, para melhorar em todas as áreas da nossa vida. E eu parei na última segunda-feira, né? Numa parte onde eu ia começar a falar de como funciona essa coisa dos universos paralelos na espiritualidade. Bom, nós temos por dia mais ou menos 60 mil pensamentos inconscientes. E vamos supor que aqui, né, aqui é a Sofia, vamos supor que essa aqui é a Sofia, dei um nome pra ela, assim, pra poder criar uma historinha. E ela tá aqui com seus 60 mil pensamentos ao longo do dia. Bom, ela sai do trabalho em direção à sua casa, mas ela tá com muita vontade de passar na livraria para comprar um livro. E no caminho, ela vai, né, com seus pensamentos lá, seguindo, para ir comprar esse livro. E vamos supor que, de repente, aconteceu alguma coisa aqui atrás, e ela resolveu pegar essa rua. E aí, em vez de ir pelo caminho normal que ela costumava ir para a livraria. E aí, o que era para acontecer com ela neste caminho, já não vai acontecer mais. Então vai acontecer uma nova possibilidade, porque ela optou por um outro caminho. Aquela pode ser que ela veio por aqui, encontrou um amigo, que ela já não via, sei lá, há 10 ou 15 anos. E esse amigo a convida para sair. E aí surge uma realidade paralela do que iria acontecer se ela viesse por aqui. Mas vamos supor que ela não entra aqui. Não, ela resolve realmente vir pelo caminho que faz sempre, não seguir sua intuição. Então ela vem por aqui e aí acontece dela entrar na livraria, fazer o que faz sempre com as pessoas que ela encontra sempre quando vai à livraria, comprar o seu livro, sair, seguir em direção ao seu transporte, metrô ou trem, ou que ela for pegar, e acontecer alguma outra coisa aqui nesse caminho, né? Justamente porque ela não entrou nesse, tá? E ao chegar em casa, né, no ponto de ônibus onde ela costuma descer, ela resolve descer um ponto antes para passar no supermercado. E aí também pode acontecer alguma coisa. Então assim, essa coisa de universos paralelos tem a ver com esses 60 mil pensamentos que a gente tem por dia. O que acontece? Eu já expliquei no primeiro vídeo que nós temos um campo mental e emocional que está conectado com o todo, né? Através da nossa centelha divina, esses corpos sutis estão conectados com o todo. E ali tem várias dimensões até chegar no todo. E os nossos pensamentos, todos existem ao mesmo tempo. Você pensou, existiu. Está lá no teu campo mental, no teu campo de energia. Pensou, existiu. E aí, conforme esse pensamento que existe, já é um novo eu, ou seja, um novo tu ou um novo eu que surgiu daquele pensamento, que pode dar uma nova possibilidade para a minha vida, dependendo da decisão que eu tomar de entrar por uma rua, por exemplo, ou por outra. Sabe? De ir para um estado ou para outro. Então, isso é que tem a ver com os nossos universos paralelos. Tá? Eles estão atuando todo o tempo porque tem a ver com o que a gente pensa. Então, cada pensamento que você cria é um eu seu que pode existir num universo paralelo dentro desse campo mental que existe em torno de ti. Então, as suas escolhas têm a ver com esses eus. Então, quando você escolhe, você pode ser um eu melhor ou um eu pior, de acordo com as suas decisões. Tá? Então, é isso que tem a ver com esses pensamentos. E como eles são inconscientes, né? A Sofia aqui não tem consciência do que ela tá, né? Vai pensando, não é no seu consciente, não é com uma atitude de consciência. Então, esses pensamentos podem ter medo. Então, às vezes, a pessoa deixa de tomar uma decisão de ir por aqui e vai pelo caminho de sempre, porque ela tem medo. Né? Então, ela não se aventura a fazer uma coisa nova. E os medos estão no controle. Então, o medo pode ser de 3 procedências. Medos ancestrais, que tem a ver com as crenças e heranças familiares, tá? Heranças que eu falo não é só da genética, mas também heranças que vão ficando no nosso DNA cósmico, vamos falar assim,
que é tudo que a nossa família já viveu antes, principalmente 4 gerações para trás, tá? E também o que mais costuma se repetir nas famílias é aquilo que é escondido. Tudo que numa família é tabu e não é comentado, tudo que é escondido, que acontece e ninguém fala por vergonha ou qualquer outro motivo, os netos, que geralmente os netos é que vão fazer os reparos, tá? Então vai repetir o padrão do avô ou da avó, do bisavô ou da bisavó. Tá? Então geralmente é ali que se corrige. Então como que isso acontece? Cada vez pula sempre uma geração, né? E aí fica depois um duelo entre o filho e o pai, porque o pai tem que resolver coisas com seu pai, que naquele momento é o filho que vai reparar as coisas do bisavô, tá ali representando o pai para o pai dele. Então há alguns atritos aí na relação familiar, às vezes por causa disso. E são devido a essas heranças que a gente traz do passado, dos nossos ancestrais, tá? Os corretivos, né, que são o nosso karma, no caso, karma pessoal. Eu pus pessoal aqui, mas seria isso, karma pessoal. Que é das outras vezes que você teve aqui com outro corpo físico, né? E aquilo que você fez de bem e de mal, algumas coisas quando a gente não fez. A gente fala bem e mal porque é a forma que a gente entende na dualidade. Mas na verdade é aquilo que você fez contra qualquer outro semelhante seu que não foi correto, você vai ter que ajustar essas contas, tá? Não é questão que seja mal ou seja bom, porque depende do nível de consciência que você tinha naquele momento. Então não há de ficar buscando culpados, mas de solucionar a questão, né? E o inconsciente coletivo seria todas as crenças referentes ao meio social onde você cresceu ou onde você vive. Por quê? Dependendo do país que você viveu, da comunidade que você viveu, da religião que você teve, da escola que você foi, você vai ter determinadas crenças, né? E a TV que está todo o tempo jogando um monte de crenças na sua cabeça, que você pode acolhê-las, e quando você as acolhe como suas, você começa a responder, né, na vida de acordo com aquilo que você acredita. Então, tudo isso influi nas nossas decisões aqui relacionadas a 60 mil possibilidades que a gente cria nesses universos paralelos, tá? De mudar a nossa realidade. Então a gente sempre pode criar um eu melhor, mas para isso a gente tem que limpar os medos. Já tinha deixado aqui para adiantar um pouquinho? Não perder tempo. E aí a gente sabe que tem uma questão que eu gosto muito dessa frase de Shakespeare, né? Ser ou não ser, eis a questão, né? E nós fomos separados, né? Aquela coisa que eu expliquei sobre a gente, quando vem pra cá, a gente tem essa sensação de separação. Então, quando você escreve eu sou, você sabe que você é. Esse sou é de ser. Tá? Mas alguém veio e separou isso. E aí, esse eu já não sabe se é ou se não é. E essa dúvida de não saber se você é ou não é, né? Essa mentira que da dualidade que criou, faz com que a gente pare de acreditar em si mesmo. Então a gente tem que voltar a acreditar na nossa centelha divina. A gente pode pensar que está separado dela, mas ela nunca está separada de nós. Tá? Aqui vamos supor que é o seu ego. E aqui o seu ser superior. Tá? A sua essência. Aqui seria a sua essência. Ela nunca se separa dele. Nunca. Ele é que tem essa impressão de que ela está separada, mas ela nunca se separa. Porque o dia que ela se separar dele é aquele dia que você desencarnou, que você passou desta para outra dimensão, né? Foi morar na fonte, foi reencontrar com a fonte divina. Então, nesse momento em que ela desligar dele,
é porque você já passou dessa para melhor. Então, enquanto isso não acontecer, a sua essência, o seu ser superior, sempre vai estar conectado com ele, tá? Então essa coisa de você anular o ego, isso não existe, tá? Desapegar, isso não existe. O que existe é a gente aprender a colocar o ego no lugar dele. A fazer ele entender que a gente descobriu, a gente lembrou, a gente recordou que temos uma essência divina, uma centelha dentro de nós, que ela está sempre conectada com a fonte divina e ela cria tudo. Tudo o que você pedir para ela. Agora, aí que está o segredo. Se você não pedir, ela vai respeitar o teu livre-arbítrio e vai continuar te dando todas as outras coisas que você acredita. Tá? Então você tem que aprender a pedir. Não é que a gente tenha que ficar choramingando ou fazendo orações com sacrifícios e coisas, nada disso. O todo é alegria. O todo é amor. Ele não quer ninguém se sacrificando, tá? Então, a gente tem que mudar esse paradigma do sacrifício, da dor, do tem que sofrer, sabe? Para que Deus te ouça. Não, nada disso. Se você estiver vibrando o tempo todo no amor e na alegria, ele já está, aí as coisas começam a vir muito mais depressa na vida. Quando a gente vibra no medo, temor, raiva, vingança, ódio. Só de falar esses nomes a gente já se sente mal, né? Estupidez, ignorância. O que isso atrai? Atrai os negativos, tá? E aí você começa a receber influências espirituais negativas, que vai fazendo com que você baixe cada vez mais a sua frequência. O todo quer que você vibre na compreensão, no amor, na alegria, na harmonia, na saúde plena, né? Para ele não interessa que a gente seja ignorante. O todo não quer que você seja ignorante. O todo quer que você tenha sabedoria, tenha conhecimento, que você consiga compreendê-lo. Ou pelo menos estar na vibração do amor e da alegria. Quando a gente não está ainda percebendo as coisas, porque tem assuntos que a gente não gosta de estar focando para que ele não aumente, mas é impossível não comentar deles porque é preciso para a gente criar mais consciência e sair o quanto antes das vibrações baixas. Por exemplo, quando você se alimenta de alimentos que têm vibração baixa, como carne, alimentos com muito conservantes químicos, corantes. Olha, todos os antes nos alimentos são ruins, tá? Fazem muito mal à saúde e poluem o seu corpo. Alimentos muito condimentados como... Gente, eu também já comi todas essas porcarias, tá? Mas hoje eu já não como mais. Eu entendo o processo de cada um. Salsicha, por exemplo, e outras coisas parecidas, né? Todas essas coisinhas que gostam de se pôr no sanduíche, como mortadelas e coisas assim. Tudo isso tá cheio de químicos lá dentro e mesclas que não são saudáveis e que poluem o teu organismo. Outras coisas que também vai baixar a tua vibração energética. Tabaco, álcool, todo tipo de drogas ou entorpecentes. Isso vai baixar a sua vibração energética. E quando você se alimenta disso, outros seres espirituais provavelmente vão sugar você.
É para se assustar mesmo, porque é isso que acontece. Eles vão se aproximar de você e você vai ser uma presa fácil para eles sugarem as tuas energias. Por isso você fica cada vez com a vibração mais baixa. A carne por quê? Porque a carne tem sangue, energia vital, que é igual a energia vital, Ki ou Chi, depende de onde você, de qual linha você segue, vai falar esses nomes aí. O sangue é Ki, ou energia vital, tá? E a carne tem isso. E esse sangue está cheio do quê? Medo, angústia, depressão, porque o animal sente tudo isso, tá? Ele se assusta quando ele sabe que vai ser morto. Ele tem neurônios como a gente, ele tem sistema nervoso, tá? E ele sente tudo isso, toda essa angústia, todo esse medo na hora da morte. Fora que, hoje em dia a gente sabe que muitos desses animais são criados de maneira onde eles sofrem muito. Então, todo esse sofrimento é acumulado na carne e você come essa energia. Por isso, tanto hoje em dia a gente tem cada vez mais casos de depressão, síndrome de pânico, fibromialgia e outras doenças aí que às vezes as pessoas não sabem de onde vem, tá? Tem muito a ver com essas coisas. E outro elemento que às vezes você pode pensar que não é tão agressivo, mas é tão agressivo quanto o álcool. São dois elementos assim que eu vou citar aqui, porque às vezes as pessoas pensam que não fazem mal nenhum, mas baixa muito a sua vibração. É o refrigerante, qualquer um deles, nenhum se salva. E o açúcar refinado, branco, é tão viciante quanto a cocaína e faz tanto mal quanto o refrigerante na sua vida, tá? E todos os outros refinados, como a farinha de trigo branca e outros refinados também, são poluidores do nosso sistema, do nosso corpo físico. E aí você vai falar assim, e o que isso afeta a minha espiritualidade? Afeta muito, porque vai tampando, vai bloqueando a tua pineal. E aí, como a sua pineal vai ficando bloqueada, você tem mais dificuldade de ouvir as suas intuições, mais dificuldade de entender um conteúdo espiritual, mais dificuldade de fazer uma meditação e se concentrar na meditação. Então, se você quer começar a mudar a sua vibração e a sua frequência, tem que começar a pensar em cuidar melhor do seu corpo físico. E uma das coisas é começar a observar se você ingere uma dessas coisas, ou todas essas coisas, ou algumas dessas coisas que eu citei, e começar a se programar e buscar maneiras de começar a eliminar isso, tá? Pouco a pouco, ou de uma vez, cada um tem o seu processo. Eu tive o meu. Fiz um processo transitório alimentar, bem, para deixar a carne aí foi em torno de 5 anos, meu processo de transição. O álcool também foi um processo mais ou menos porque eu nunca fui aquela pessoa de beber álcool todos os dias, mas em festas ou às vezes na hora da comida se bebia alguma coisa. Então, também foi um processo que passei. Então cada um tem que escolher o teu processo, mas tem que desintoxicar o organismo. Isso é necessário, porque são fontes que acabam sendo aproveitadas por seres de baixa energia para nos sugar, tá? Eu prometi que hoje ia estar ensinando um exercício para a gente poder começar a limpar justamente aquilo que eu falei sobre relação dos nossos ancestrais, tá? Aquelas coisas que vão se disparando, né? E a gente, tipo, os acontecimentos que acontecem e você não sabe, poxa, eu faço tudo certo, por que aconteceu isso na minha vida? Eu não merecia passar por isso, eu não entendo por que eu tô passando por isso. Esses tipos de acontecimentos, geralmente, às vezes, tem a ver ou com o nosso karma relacionado à família, né? Ou com o nosso karma pessoal. E a gente precisa limpar isso para poder começar a ver a vida fluir, tá? Como eu tenho feito isso na minha vida já há algum tempo. Antes de deitar, né, antes de deitar na cama, eu já me programo.
para fazer isso, porque senão às vezes eu me esqueço. Não, não digo que faço todos os dias, mas pode ser feito todos os dias se a pessoa sentir necessidade. Eu faço conforme vai acontecendo as coisas. Por exemplo, se me passa algo com uma pessoa, ou na família, ou fora da família, ou uma situação no trabalho, que eu sinto que pode ter a ver com uma dessas duas situações, ou com as duas, embora eu não saiba distinguir se tem relação com um karma pessoal ou com relacionado à família, eu não preciso saber exatamente isso, nem você. Porque o nosso eu sou, a nossa centelha sempre sabe tudo, o nosso subconsciente sabe tudo, tá? Você pode conscientemente não se lembrar, mas eles, com certeza, lá a centelha divina e o seu subconsciente estão super conectados e sabem tudo que se passou antes, agora e no futuro, tá? Depois eu vou falar sobre essa coisa do que você, dessa linha do tempo que a gente vive aqui na 3D, tá? Então, assim, mais falando do passado, de limpar essas coisas do passado, quando você deitar, você pode falar mentalmente ou em voz alta, como preferir. Se quiser, pode anotar. Eu vou explicar como eu falo, mas você pode falar à sua maneira. Eu falo assim: amada presença divina, eu sou. Volte na minha linha do tempo, no momento em que a raiz dessa situação, né, ocorreu lá um problema. E por favor, né, eu peço para ela que você faça a correção. Né, amada presença, que você faça a correção do que está acontecendo. Por quê? Porque ela vai voltar na minha linha do tempo no passado, né? Pode ser no passado recente, que seria nessa própria vida, ou num passado anterior a isso, que eu não tenho recordo nenhum. E ela vai na raiz da situação, porque ela sabe qual é a raiz, e eu não sei, mas ela sabe, e ela vai dissolver o problema. Porque eu vou pôr nas mãos dela, eu vou entregar para que ela resolva, que ela solucione com a centelha divina daquela outra pessoa a situação que eu estou tendo com ela. E entrego, sabe? E vou dormir, porque eu sei que na hora que eu fizer isso, deitadinha na minha cama, olha a centelha. Você pode falar centelha divina, amada presença, sabe? Eu sou superior, como você preferir falar com ela. Mas você vai entregar para ela a questão e vai falar para ela: eu entrego para que você corrija, para que você vá na raiz da situação e corrija. E vai dormir. Por quê? Quando a gente dorme, gente, o que acontece? Você tem aqui, no Espiritismo explica perispírito, na linhagem budista chama cordão de prata. Tá? Você tem um cordão de prata que liga a sua alma, no caso a sua presença divina, ao seu corpo físico. Então, à noite, quando você dorme, você sai do corpo, vai para qualquer lugar, no caso você não, a sua presença divina, e volta de manhã. E na hora que você tem que acordar, ela tá lá já de volta. Tá? Então, se você dá um comando, se você fazer um pedido para sua presença divina, ela vai no passado, ela vai na raiz dessa situação e vai resolver. E aí, naturalmente, as coisas vão começando a se encaixar e a se solucionar por si só. Sem que você precise se desgastar mais com as suas energias para que as coisas se solucionem. Se você tem um problema, que você, fazendo essa técnica, pedindo para ela ir na raiz, e você tem dúvida que possa ser algo do passado e que não tenha como resolver ainda, que a resposta não vai vir dessa forma, você também pode pedir para que ela vá até o seu eu superior no futuro, porque ela sabe como você vai estar quando estiver no futuro, e ele já sabe a resposta para o seu problema. Então ela vai lá, conecta com aquele seu eu do futuro, descobre a resposta e traz para você. Então, se você está em um problema qualquer para resolver e não consegue resolver, você pode pedir à noite para sua amada presença estar fazendo isso. E você já pode começar a experimentar isso, tá? Então, tudo que você tiver de problemas, principalmente em relação a outras pessoas, é possível corrigir. Tá? E as situações também é possível corrigir. Isso é uma forma de transmutar, de estar transmutando situações que disparam, né? E a gente não tem um controle. Porque a gente pensa que tem o livre-arbítrio para decidir tudo, mas a gente não tem
assim, o livre-arbítrio da maneira que a gente pensa, tá? O nosso livre-arbítrio, gente, como que ele funciona? Você decide as coisas até o seu nível de consciência. Você nunca vai conseguir ir além disso. Então, para que você possa ir além disso, você tem que aprender a pedir a sua amada presença, confiar nela, que ela sabe te trazer a solução. Não importa se ela tem aqui na linha do tempo no seu passado ou que ela tem aqui no seu futuro, mas ela vai saber te trazer a solução. Então, esse é o exercício para vocês começarem a experimentar, tá? E para a semana eu vou estar seguindo já com mais um outro exercício. Por hora é só. Espero que tenham gostado do conteúdo. Quem gostou, dá um like, deixa aí um comentário ou uma pergunta que eu vou respondendo conforme eu puder. Namastê. Gratidão. A centelha que habita em mim, salve a centelha que habita em ti.